Olá novamente, aqui é Diogo Santana e agora chegou o momento do novo aporte da Fórmula Mágica. Lembrando que essa carteira foi iniciada no mês de junho com 5 ações, depois no mês de setembro foram adicionadas mais 5 ações e agora em dezembro eu vou adicionar mais 5 ações, totalizando 15 ações na carteira até o momento. O próximo aporte vai ser de mais 5, completando as 20 ações da carteira da Fórmula Mágica. Então no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre a rentabilidade da carteira, quais foram as ações que performaram melhor, quais foram as piores, os dividendos recebidos. Eu também vou falar sobre as 5 novas ações que vão entrar e também porque algumas das ações que estão até melhor ranqueadas que não vão entrar na carteira. Eu vou explicar o motivo de delas não entrarem. Mas antes eu gostaria de pedir que você curtisse este vídeo e se inscrevesse no canal, porque isso vai me ajudar bastante a continuar fazendo vídeos como esse. A rentabilidade da carteira está assim no momento, uma queda de 5,96% contra uma queda de 17,04% do Ibovespa no período, de acordo com o aplicativo Kinvo, que é o aplicativo que eu tenho utilizado para acompanhar a rentabilidade. Se o objetivo da Fórmula Mágica é realmente bater o mercado, então esse objetivo ele tem sido alcançado todos os meses até o momento, já que a carteira está se posicionando bem melhor do que o Ibovespa, tendo rentabilidades bem maiores, apesar de que é uma rentabilidade negativa, mas não tão negativa quanto o Ibovespa. Aqui eu trouxe também o gráfico do Ibovespa no período para servir de comparação, que realmente a queda foi de algo em torno de 17,04%, 0,7% nesse período de 6 meses que eu iniciei essa carteira real da Fórmula Mágica, com dinheiro de verdade, não somente uma carteira teórica, como eu tinha feito da última vez. Com relação aos dividendos recebidos, a Petrobras foi um ponto bastante positivo nos últimos meses, pagando R$ 90, além dos juros sobre capital próprio, e a Marfrig também pagou R$ 74. Além disso, ainda temos a Braskem, que vai pagar amanhã, porque eu estou gravando este vídeo no domingo, então amanhã, na segunda-feira, que é o dia do aporte, a Braskem vai pagar R$ 120. Então, o total recebido nesses últimos meses, desde o último aporte, foi de R$ 365,77. Ao analisar esses dividendos, eu também tive a ideia de fazer um levantamento em uma planilha de Excel para mostrar como seria a carteira sem descontar os dividendos, para comparar com a rentabilidade que ela tem sido mostrada no aplicativo Kinvo, porque parecia que tinha uma coisa meio estranha na rentabilidade da Fórmula Mágica. Então eu fiz primeiro uma tabela considerando todos os ativos sem descontar os dividendos, porque quando uma empresa paga dividendos, juros sobre capital próprio, ou então você faz uma venda coberta, por exemplo, você tem que descontar do preço médio do ativo os dividendos recebidos. Então, primeiro eu considerei o preço de compra de todos os ativos e não descontei os dividendos. Então, essa seria a rentabilidade individual de cada ativo e a rentabilidade total da carteira de menos 7% contra 17% de queda do Ibovespa. Perceba que a rentabilidade mostrada quando você calcula a sua rentabilidade sem descontar os dividendos é um pouco pior do que a rentabilidade descontando os dividendos. Isso acontece porque quando uma ação vai pagar dividendos, o preço dessa ação ele é reduzido de acordo com o pagamento dos dividendos. Então é como se eu estivesse comparando antes, que seria essa tabela aqui, o meu preço médio sem descontar os dividendos e o preço atual da ação descontando os dividendos. Então não está bem equilibrado dessa forma, porque o preço médio ele sempre vai ser um pouco maior sem descontar os dividendos do que o preço atual da ação. Você pode perceber isso só olhando o gráfico. Quando souber de alguma ação que vai pagar dividendos, perceba que o preço da ação será descontado, principalmente quando o dividendo é muito alto. Isso fica muito claro, como foi no exemplo da Braskem, que o preço da ação caiu bastante de um dia para o outro. Então, a melhor comparação que você pode fazer para ter uma rentabilidade mais exata é comparar o preço médio descontando dividendos com o preço atual da ação, que será sempre descontado. Então, nesse caso, a rentabilidade da carteira até a última sexta-feira foi de queda de 3,15% contra uma queda de 17% do Ibovespa. Comparando com o aplicativo Kinvo, essa é até uma diferença bem razoável, de 3,15% de queda contra 5,96% de queda. Seguindo adiante, nós podemos ver quais foram as melhores e as piores ações desde o começo da montagem da carteira da Fórmula Mágica, de acordo com o aplicativo Kinvo, dessa vez sem descontar os dividendos. A melhor rentabilidade seria de Petrobras, com uma alta de 34%, e Marfrig com alta de 35%.
Já no lado negativo, temos o IS com a queda de 41% e Cyrela com a queda de 36%. Se você quiser ver como foi essa rentabilidade, descontando os dividendos, é só ver essa tabela aqui. Petrobras, no caso, seria 39% de alta, contra 34% pelo aplicativo Kinvo. Já Marfrig, 35% pelo Kinvo e Marfrig aqui seria 38%. É uma diferença um pouco maior para a Petrobras. Já no caso de Wiz e Cyrela, perceba que as rentabilidades elas são iguais, com queda de 41 e 36 aqui e com queda de 41 e 36 aqui também na tabela descontando os dividendos, uma vez que essas duas ações elas não pagaram dividendos nem juros sobre capital próprio nesse período. Agora chegou a hora de mostrar quais são as 5 novas ações que vão entrar na carteira. Por isso eu fiz novamente aquela planilha do Excel, onde eu monto um ranking com a soma do EV/BIT e do ROIC. Então esse seria o ranking com todas as ações, lembrando que algumas delas eu já eliminei de acordo com as análises que eu fiz nos últimos 2 vídeos. E agora eu vou mostrar as novas ações. A primeira ação que aparece no ranking seria a Azevedo e Travassos, e em segundo lugar seria a Unipar, desconsiderando, claro, as ações que já entraram, como a Taurus e a Braskem, e as outras que foram eliminadas por outros motivos. Então perceba que o ROIC da Azevedo e Travassos é bem elevado, já é de 259 contra 72 do segundo lugar. Então vamos analisar individualmente essas duas ações para ver se elas vão entrar ou não na carteira. E pela análise prévia que eu já fiz, a Azevedo e Travassos ela não entra por causa de um efeito não recorrente. No primeiro trimestre, essa empresa ela vendeu uma parte dela e com isso o lucro líquido dela foi bastante alterado. Você pode perceber pelo site do Fundamentos que ele é bem distoante dos outros trimestres, principalmente porque em vários outros trimestres houve prejuízo e nesse houve um lucro de mais de 160 milhões. Esse efeito não recorrente ele pode ser visto em vários sites. De várias formas você pode analisar esses ativos e descobrir que há alguma coisa errada. Pelo Fundamentos você pode olhar o lucro líquido, como eu mostrei nessa imagem, que ele é realmente bem diferente dos outros trimestres. Você pode também olhar o ROIC, que realmente é algo bem chamativo, de 259 contra 72 do segundo lugar. Então, aparentemente tem algo errado aí. Mas pelo site do Status Invest também é possível olhar um gráfico que ele acompanha o ROIC de todos os anos e você pode comparar com a média histórica. Então, é possível também achar efeitos não recorrentes dessa forma. Mas a forma mais confiável mesmo é vindo no RI da empresa, lendo os relatórios para ver se realmente tem alguma coisa errada. E nesse caso da Azevedo e Travassos, olhando pelo RI, eu descobri que foi a venda de uma parte dela. Perceba que muitas vezes o efeito não recorrente ele é benéfico para a empresa, só que para a fórmula mágica ele vai distorcer o ranking e então isso vai prejudicar a fórmula mágica no geral. Por isso que eu removo essas empresas. Mas no caso da Azevedo Travassos, que seria uma venda de uma parte da empresa que está dando prejuízo, então isso para a própria empresa pode ser bastante positivo. E para o investidor pode ser que no futuro seja até bom. Sendo positivo ou negativo, isso não vai fazer diferença para a fórmula mágica, porque o que a gente analisa é de forma objetiva apenas dois dados da empresa, que seria o EV/BIT e o ROIC. Com relação à Unipar, eu percebi que o lucro dela foi muito maior no último trimestre do que nos anteriores. Isso foi resultante de um efeito não recorrente também. Houve uma exclusão do ICMS na base de cálculos do PIS/COFINS e essa exclusão gerou um efeito positivo de 420 milhões a mais. Como pode ser visto aqui na tabela que eu peguei do site Fundamentos, o lucro do último trimestre foi muito maior do que dos anteriores. Apesar de que a empresa vinha apresentando, trimestre após trimestre, um aumento nos lucros, mas está bem claro que no último trimestre esse lucro foi muito mais elevado do que nos anteriores. Após a exclusão da Azevedo e Travassos e da Unipar, a próxima ação que entra na fórmula mágica seria a Odontoprev. E ela não tem nenhum efeito não recorrente, ela não está em processo de recuperação judicial, por isso ela entra na fórmula mágica. Em seguida, eu fui analisar a próxima empresa, que seria essa daqui, a Moar 3.
A empresa Moar 3, que é o Grupo Monteiro Aranha, também tem um efeito não recorrente, que foi um lucro muito grande no segundo trimestre. Esse efeito não recorrente pode ser visto pelo site do Fundamentos no segundo trimestre, mas você também teria a opção de encontrar pelo Status Invest, que foi o que eu fiz olhando a média histórica da empresa, que teve um ROIC de 8,25% nos últimos anos, desde 2009, e agora está com 31% de ROIC. Isso realmente altera bastante a posição da empresa na Fórmula Mágica, no ranking da Fórmula Mágica. Depois de eliminar o grupo Monteiro Aranha da Fórmula Mágica, eu vou seguir e olhar a próxima, que seria a Dexus Participações. Essa empresa também vai entrar na Fórmula Mágica porque ela não tem nenhum efeito não recorrente e ela não está em processo de recuperação judicial. Ela também já está, todas as empresas na verdade já estão dentro do filtro de R$ 400 mil de liquidez média diária. Então, fora isso, não tem nada que prejudique a empresa a entrar na carteira. Continuando a análise, vamos para a próxima, que é a Biosev. Essa empresa ela não está mais sendo negociada porque a Raizen, que foi uma nova empresa que entrou na bolsa, ela fez o IPO bem recente, ela fez a aquisição da Biosev. Então, a Biosev agora está dentro da Raizen. Por isso que ela será eliminada da carteira da Fórmula Mágica. Após a eliminação da Biosev, a próxima empresa que entra na carteira é a Mali Metal Leve. Essa empresa também não tem nada que faça com que eu elimine ela, então seria a terceira a entrar na carteira da Fórmula Mágica. Abaixo da Mali Metal Leve tem a Comgás, que também vai entrar na carteira da Fórmula Mágica, e a Smiles, que é uma situação parecida com a Biosev. A Smiles ela saiu de mercado por causa de uma reorganização societária da Gol. Então agora a Smiles é Gol, ela faz parte da Gol. Por isso que ela não entra na carteira da Fórmula Mágica, a não ser que a Gol em algum momento ela suba no ranking e acabe entrando na carteira. Após a Comgás entrar na carteira e a Smiles ser eliminada, a próxima da lista é a Hermes Pardini, que vai entrar porque não tem nenhum efeito não recorrente e também não está em recuperação judicial. Então fechamos as 5 novas ações, que serão Odontoprev, Dexus Participações, Mali Metal Leve, Comgás e Hermes Pardini. Então esse é o preço que elas estão no fechamento de sexta-feira. A quantidade que seria uma quantidade teórica, já que na segunda-feira as ações já vão abrir de uma forma diferente e pode ser que eu compre quantidades maiores ou menores para fechar os mais ou menos R$ 1.000 por ação, totalizando algo em torno de R$ 5.000 nesse novo aporte do dia 20 de dezembro. O próximo aporte será no dia 20 de março, totalizando as 20 ações da carteira. E em junho de 2022 será o momento de fazer a revisão de aniversário, que é 1 ano do primeiro aporte. Então por hoje é só e nos vemos na próxima.